Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa série de vídeo e como criar nossa aplicação móvel com o React e o React Native. Tá? Então na aula de hoje nós vamos falar sobre um item bastante interessante para que a gente possa estar aplicando estilos no nosso aplicativo, na nossa página web, que é o CSS. Então o CSS ele é 100% compatível aí com o React, tá? Então para que a gente possa estar aplicando estilos na nossa aplicação, seja web ou mobile, a gente pode utilizar o CSS. E existem duas formas da gente utilizar o CSS, tá? Então vamos ver ao longo dessa aula como é que a gente vai aplicar esses estilos. Primeiro, temos aí o estilo inline, né? E temos o CSS Style Sheets, né? Qual é a diferença de um para o outro, né? Vamos começar a ver aí. A diferença do CSS inline seria o que, pessoal? Na minha tag, independente de quem seja ela, seja na div, seja na H1, na P, eu faço uma chamada de uma propriedade chamada style. Nessa propriedade eu abro duas chaves. Essa primeira chave aqui eu vou estar abrindo que é para relacionar a abertura do código, tá? É como se fosse o aspa duplas no normal. E essa segunda chave aqui, ela vai ser o meu estilo, tá? Então, por isso que eu tenho duas chaves aqui. Uma chave para delimitar que ele vai estar recebendo uma propriedade, seja ela uma propriedade do JavaScript ou não, tá? E depois aqui, essa segunda chave vai ser realmente o meu estilo em si. E assim, quando eu carregar essa página aqui, ele vai simplesmente mostrar lá, ó, Hello World, tá? Então, ele recebeu essa propriedade aqui nesse H1 aqui e ficou vermelho. Simples assim, tá? Beleza? Então, essa é a forma de estarmos usando o CSS inline, que é o que? O CSS declarando a propriedade diretamente na tag, tá? Então, aqui já acabei explicando isso aqui, né? A primeira A primeira chave é para definir o JavaScript, e a segunda chave é realmente o código do CSS, tá? E uma das observações que é bastante interessante, pessoal, quando a gente está trabalhando com CSS na web normal, sem ser o React, a gente tem uma ideia aí que, tipo, se eu quiser colocar o background color, então eu vou fazer o quê? Vou colocar essa propriedade no style e vou simplesmente fazer a chamada dela lá. E assim vai aparecer. Porém, no React, tá? A gente tem aqui, ó, esse camel case. O que é que seria esse camel case, pessoal? As propriedades, quando vocês procurarem na internet, qualquer propriedade, independente que seja, sempre e sempre, quando eu tiver um traço assim, ó, vocês vão substituir pelo que, ó? Substituir o traço e vai ser agora, ó, não vai ter esse traço e vai ser a primeira inicial da próxima palavra com traço vai ser maiúsculo, tá? Então, teve um traço, vocês vão substituir esse traço pela primeira letra maiúscula e colado, tá? Aí dessa forma a gente tem aqui o background color, tá? Estamos passando a propriedade background color light blue, né? E aqui qual vai ser o resultado, ó? Temos aí hello style com o background light blue, tá? Simples assim, beleza? Entendido, pessoal, essa ideia aí do Camel Case? Camel Case é só isso, tá? Tem tem um traço, você substitui pelo maior e junta ele aí. No caso, deixa em caixa alta o primeiro, no caso, esse primeiro C aqui, no caso, tá? A princípio é só isso, beleza? Aí a gente entendeu essa parte aqui, dá pra gente ir para uma outra parte, que é bem interessante também, ó. Eu posso também, pessoal, criar objetos no JavaScript com essas informações, tá? Com essas propriedades, com esses atributos, na verdade. Então, o que é que acontece, ó? Aqui, dentro do meu componente MyHand, eu criei um objeto, tá? Esse objeto ele vai ser uma constante. E essa constante aí, eu passei propriedades para ela, passei atributos. Então, eu tipo disse que aqui seria cor, background, padding,
Fonte family, observa que o fonte family, o F está maiúsculo, porque aqui era um traço, tá? Então era fonte traço F. Só que agora, como a gente está trabalhando com React, então vai ser o que? Fonte family, o F maiúsculo, tá? E aqui eu faço a chamada nele. Então observem que, ó, na minha tag H1 aqui, eu estou chamando a propriedade style, e na propriedade style eu estou simplesmente chamando diretamente a minha variável aqui, ó. Eu abri aí a chave, e a partir do momento que eu abro a chave, eu posso chamar o meu objeto myStyle aí. Se eu rodar esse exemplo aqui, nós temos aí o, as propriedades desse objeto aí sendo carregadas aqui na nossa página, tá? Então, esse MyStyle aí aplicou o estilo na tag H1. Beleza, pessoal? Então, temos essas duas formas aí de estar aplicando estilos. Ou estilo inline, tá? Ou então faz um objeto de estilos aí, tá? Passando as respectivas propriedades e faz a chamada aí na propriedade style que ele vai chamar essa variável aqui e vai aplicar esse estilo. Ok? Uma outra forma também que nós podemos aplicar o estilo à nossa página é através desse CSS Style Sheets, tá? Então, o que é que seria esse CSS Style Sheets aí, pessoal? Nós vamos criar um arquivo dentro do nosso projeto e esse arquivo ele vai ser o quê? .css, tá? Então, a extensão dele vai ser .css. Então, quando esse arquivo passa a ser .css, eu posso estar aplicando os estilos normais. Então, por exemplo, ó, cria um arquivo chamado app.js, tá? E insira esse código aqui dentro do body. No caso, insira esse código dentro dele. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Ó? Quando eu estou utilizando a folha de estilo, eu não preciso utilizar aquele camel case, tá? Ó? Não é, não é para ser utilizado. Porém, se eu for trabalhar criando uma variável de objetos ou então inline, aí eu preciso que declarar as propriedades do CSS ele com camel case, tá? Já se você for fazer diretamente na folha de estilo, basta você trabalhar normal como um CSS, que é o que? Ó, eu estou dizendo que na tag body vai receber essas propriedades de estilo aqui, tá? Vou definir um background color, vou definir a cor branca, o padding 40, font family Arial, o text align, center, tá? Então, como é que eu faço para importar isso aí para minha página, pessoal? É simples, olha só. Eu tenho aí o meu arquivo CSS aqui, ó. Tem o meu arquivo CSS, tá? Tem a minha página index aqui e tem o meu index.js. E nesse caso, ó, eu só faço import quem? Import o CSS. Depois que eu importo o CSS, olha só, ele simplesmente, mesmo não tendo a tag body aqui, ó, ele fez a chamada. Por quê? Aqui, observe o seguinte, ó, que aqui eu tenho a minha tag body, ó, tá? Mesmo assim, ele conseguiu aplicar, tá? Então, ele aplicou essa tag aí, aonde? Lá no body, mesmo eu não definindo aqui. Uma das formas que eu poderia fazer também era como? Eu poderia simplesmente vir aqui na div, tá? E aplicar justamente esse, em vez de ser body aqui, eu poderia chamar div também. Então, toda a minha div, ela iria estar sendo aplicada esse estilo aí, essa folha de estilo aí para o CSS, tá? Então, são essas três formas de trabalharmos com as chamadas do CSS para que a gente possa estar aplicando estilos. Ah, professor, como é que eu conheço as tags do CSS? Como é que eu sei quais tags usar? Vocês vão vir aqui, ó, CSS Tutorial, tá? Ó. E aqui no CSS Tutorial tem uma série de coisas que vocês podem estar vendo, ó, para aplicar estilos. Por exemplo, ó, como é que eu faço para alinhar um texto? Ó, CSS Align. Aqui ele mostra ó, como é que eu faço para alinhar um texto, tá? Então, no caso, eu tenho aqui uma div, na verdade, ó. Eu tenho uma div. Como é que faço para deixar essa div centralizada? Ele está explicando aqui, ó. Centralizar um elemento da div, né? E aqui tem as propriedades, ó. Criei uma propriedade aí chamada center, tá?
E nessa center, deixa eu só abrir aqui para explicar um detalhe para vocês. Nessa propriedade center, ó, ele simplesmente botou uma borda circulando ele aqui. Nesse caso, o que é que eu fiz aqui? Ó? Criei a minha div e na minha div eu tenho a minha class. E a minha class eu chamei quem? Center. Quem é esse center, pessoal? Observe que aqui, ó, dentro do meu render eu tenho uma tag style e dentro dessa tag style eu tenho a declaração da minha propriedade. Observem que aqui eu tenho um ponto. Ó. Quando eu não tenho ponto, significa o quê? Que eu estou aplicando o estilo em quem? Eu estou aplicando o estilo diretamente na tag. Porém, quando eu tenho um ponto, eu estou aplicando o estilo diretamente o quê? Na classe aqui. Então, tipo, eu criei uma classe chamada center e esse ponto aqui ele vai identificar que é uma classe. Ah, professor, mas eu não tenho classe, eu tenho ID. Em vez de ser a propriedade class aqui, eu tenho ID. E aqui vai ser uma hashtag, tá? Vai ser um jogo da velha. Beleza? Então, são essas as formas de estarmos aplicando o string. Então, significa que o que tiver dentro dessa div, ó, abre div, fecha div, ele vai aplicar o estilo center aqui, que é margin alto, width, que é a largura 60%, a borda. Aqui dá para eu editar aqui, deixa eu editar aqui, vou botar 80. Run. Olha só, ele já aumentou, vou botar 30 aqui. Run. E ele diminuiu, tá? E o padding, vou botar 20. E ele já aumentou ali, tá? A borda, 4. Ele já ficou mais grosso aí, ó. E assim sucessivamente, tá? Vou botar 50 aqui para ficar bem grande o número. Olha só, tá? Ok? Então essa é a forma que o CSS trabalha, tá? Aqui a gente tem uma série de outras propriedades, ó. Como é que eu chamo um ícone dentro do meu CSS, ó, para ficar bonitinho a nossa página. Ó. Olha só como é simples, ó. Faço a importação desse fonte awesome e aqui eu faço a chamada dele, ó. Bem facinho. Tem também, o que é que vocês vão mais usar, pessoal? Vocês vão usar mais essa parte do background e tal, para botar a imagem no fundo. Aqui tem as propriedades do background, tem, ó, imagem, repeat, Arcman, tá? Tem a parte da borda também, ó, que ele ensina a botar essas bordas, ó, observa, tem essa borda aqui, tem a borda inferior, tem essa borda arredondada, tem uma série de bordas, ó, tá? E aqui ele tem as propriedades das bordas. Margem, a gente consegue colocar uma margem aqui, são as propriedades da margem, tá? Margin collapse, ele tá explicando aqui bem direitinho, ó, tem até alguns exercícios para vocês fazerem, tá? E o padding também. Então, essas aqui são das propriedades que vocês vão usar bastante. Vão usar aí o background, o border, merge e padding, tá? Os outros vocês vão usar também, mas tipo, esses aqui são uma das coisas principais para vocês criarem esse box aqui, ó, com esse quadradinho bem bonitinho, tá? Ok? Então, vamos voltar lá para o nosso React. Então, no React, nós fizemos essa chamada aí e ele executou esse código, opa, e ele executou essa. Espera aí, nosso React, deixa eu abrir de novo. Então, assim quando eu fiz a chamada, ele já veio aqui, já chamou esse body aí, tá? Beleza? Então, vamos para outra parte aqui da nossa aula, que é o CSS Modules, né? É outro caminho de adicionar os estilos à nossa aplicação, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, pessoal, então, o que é que acontece? Quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, dá para a gente dividir os nossos estilos, tá? Então, tipo, em um estilo eu quero fazer uma parte da nossa aplicação. Em outro estilo eu quero fazer outra coisa. A gente pode modular, meio que fazer um quebra-cabeça, tá? Então, tipo, eu quero fazer a parte de baixo do meu site, eu vou fazer um estilo. A parte de cima, a parte interna. Então, dá para a gente fazer essa modulação. Então, como é que eu faço, pessoal? Simplesmente eu crio o meu arquivo.css, aqui eu defino, ó, mystyle.module, né? Então, nesse caso aqui, o nome do estilo, que vai ser, por exemplo, mystyle poderia ser o menu superior, e aqui seria o nome principal do nosso módulo aí, tá? E aqui eu fiz a aplicação do nosso estilo, tá? E depois eu faço a importação dele. Olha só, eu defini aqui, nesse caso, no nosso app.js, eu fiz a importação dele, ó, do CSS completo, e defini o nome para ele.
E quando eu definir o nome para ele, eu faço a chamada única e exclusivamente de quem? Dessa classe. Eu não quero que ele venha toda a classe em H1. Por quê? Porque eu tenho outras propriedades para H2 e para H3. Então, o que é que eu faço, pessoal? Com esses styles aqui, essa variável styles, eu consigo acessar uma propriedade específica do que está dentro do CSS. Então, dessa forma, eu consigo modularizar o nosso estilo, tá? Então eu posso criar várias folhas de estilo ou então ter tudo em uma folha só que vai ficar o arquivo bem grande, tá? Então dessa forma aí, como é que eu diferencio? Eu tenho um H1 e um H2, ambos são estilos diferentes. Aí eu faço dessa forma, tá? Eu chamo o styles aqui, ponto, o nome da propriedade que eu quero lá, para o H1. Se eu quiser para o H2, eu vou chamar aqui a propriedade que eu passei para o H2, tá? E depois que eu fiz que eu criei esse meu componente aqui, observe que o meu componente já está com a importação, eu consigo chamar ele normalmente aqui na minha aplicação, ó, tá? Eu tenho aqui minha aplicação e chamei import car from app.js, tá? E ele fez a importação e rodou o nosso estilo aí, ó, tá? Aqui nós temos o nosso módulo CSS, ó. Temos o nosso app.js, tá? Que ele está exportando o carro. E aqui no nosso index nós temos a chamada dele aí e ele simplesmente renderizou e mostrou o carro, tá, pessoal? Então, era isso que nós temos para a aula de hoje, referente a questões de estilos, de estilizações. A gente vai usar bastante essa parte aqui do CSS para fazer estilos na nossa aplicação, tá? Mas tem algumas coisas que dá para a gente utilizar um framework, tá? Que no caso, quem trabalha diretamente com web utiliza o Bootstrap, tá? Mas é importante conhecer um pouco sobre o CSS. E também a gente vai utilizar uma biblioteca de estilos que se chama Native Base, tá? Então, na aula de hoje, nós iremos só continuar no CSS. Na próxima aula, a gente já pode dar uma olhada nisso aí, tá? Então, pessoal, era isso por hoje. Obrigado pela atenção. Não se esquece de deixar o seu joinha, curtir e compartilhar o vídeo. Se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão ou elogio, deixa nos comentários. Um forte abraço e até mais.